A formação sindical no Brasil gera grandes líderes. É um importante instrumento para capacitar os trabalhadores e despertar neles o interesse pela organização, pela ação no local de trabalho e na vida do país. Nos cursos oferecidos pela Secretaria Estadual de Formação da CUT, São Paulo, e na escola sindical, os trabalhadores de várias categorias aprendem também a importância da luta na conquista dos direitos. Todos aqui nesta sala são dirigentes sindicais de diferentes categorias: professores, agentes comunitários de saúde, trabalhadores em construção civil e químicos. Apesar de já atuarem na luta pelos direitos trabalhistas, esta é a primeira vez que passam por um processo de formação sobre organização e ação sindical. Um curso de fato a gente não tinha feito ainda, até porque o sindicato também é um sindicato novo, né? Eu me empenhei bastante em trazer quase 90% da minha direção para estar fazendo esse curso. O que te atraiu no movimento sindical? Assim, os debates, né? Assim, a lutar pelos nossos direitos, porque normalmente dentro da empresa você trabalha na base do chicote, né? Entre aspas. Então, para a gente lutar, né? Para conquistar os nossos direitos. O curso da CUT de Organização e Representação Sindical de Base, ORSB, é realizado em 3 módulos. Logo no início, os dirigentes sindicais têm um panorama sobre a história do movimento sindical brasileiro, mas sob o ponto de vista do trabalhador. E muitas vezes a gente tem um conhecimento histórico, mas é um conhecimento histórico que é passado de uma forma para favorecer a classe dominante. Então, assim, qual é a versão dos trabalhadores, né? Qual é a nossa história? E aí esse é o maior desafio. O primeiro módulo, para mim, ele foi extremamente importante, até porque começou a falar lá do início da colonização. E aí a gente sempre sabe, né, que os negros lutavam para ter seu espaço na sociedade, que eles não tinham direito a voto, a nada, era visto como coisa. E o primeiro a lutar e a criar movimentos sociais de luta e defesa foi o negro. O curso também compara a estrutura oficial do movimento sindical no Brasil e o modelo proposto pela CUT, que defende liberdade e autonomia com ênfase na organização no local de trabalho. Nesta atividade, por exemplo, os sindicalistas identificam características dos 2 modelos. A organização no local do trabalho, né, e a concepção cutista, né, que é de classe e de massa, né, e que não a gente fique só organizado só no nosso localzinho de trabalho, só no nosso sindicato, né, pensando só a categoria metalúrgica, mas que a gente possa pensar metalúrgica, bancário, químico, todo trabalhador como classe. Ao longo dos 3 módulos da formação, os sindicalistas da CUT discutem as transformações no mundo do trabalho, os desafios para quem faz o trabalho sindical de base e as estratégias de organização para a disputa de um projeto de desenvolvimento econômico e social sob a ótica da classe trabalhadora. Esta turma está terminando o 2º módulo. As ferramentas geradas até aqui pelo conhecimento já começam a dar mais segurança na atuação sindical, mas a formação dos dirigentes deve ser permanente. Aqui eu conheci muita gente, pessoas mais experientes, e até para a gente responder algumas perguntas que dentro da empresa tem funcionário que vem perguntar para a gente não sabe como responder. Para mim, no meu dia a dia, foi muito mais importante. O processo formativo ele é contínuo, né? Ele começa e vai, né, para além, porque as coisas estão acontecendo e aí a gente reflete a partir, né, dos acontecimentos e vai fazendo processo formativo sempre, né? Ele não tem fim. É necessário ter uma boa formação para poder fazer com que essas pessoas entendam a necessidade de vir para a luta junto conosco.